AgroLink presente na 18ª Fenatrigo de Cruz Alta. Hoje o destaque é para o Fórum do Trigo. Eu estou aqui com o senhor Ricardo, engenheiro agrônomo, que vai trazer mais informações e comentários, tanto para os presentes aqui no fórum, né, senhor Ricardo, também para os nossos espectadores, né, que estão acompanhando o nosso portal. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse o quão é importante essa cultura para o produtor rural e para o sistema de produção. A cultura do trigo realmente ela é importante não só aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil todo, mas a nível mundial. O trigo é extremamente importante, né? A população, boa parte da população do nosso planeta depende do trigo. Então nós temos que trabalhar bem a cultura, melhorá-la cada vez mais, para que a gente possa atender essa demanda de alimentos que nós estamos tendo. O trigo, ele existe no Brasil desde a época do seu descobrimento. Teve altos e baixos, teve um período áureo, nos anos 1800, alguma coisa, e por uma série de problemas, ele entrou em decadência, por problemas de ferrugem, falta de apoio de governo, etc., e praticamente desapareceu do Brasil. Aí, a partir do 1930, por aí, começou a ressurgir, ou antes até no final do século, com os imigrantes alemães e italianos trouxeram as variedades europeias e começaram a cultivar trigo no Rio Grande do Sul, que depois se estendeu para outros estados. E aí é o início, então, da era moderna, vamos dizer, do trigo, que tinham muitos problemas. Os nossos solos ácidos aqui causa um problema que se chama crestamento no trigo e esse aspecto então limitava muito a nossa produtividade. Aí uma série de atividades por parte de governo, de empresas e que foram adotadas ao longo do tempo foram melhorando as condições, correção de acidez dos solos, introdução de controle de doenças e pragas, sistema de rotação de culturas, sistema de plantio direto na palha. Isso ao longo das décadas foi sendo incorporado. Mas o fator número 1 de tudo se chama melhoramento genético. Então o melhoramento genético fez com que, através de um programa imenso de cooperação internacional, nós conseguíssemos avançar significativamente no patamar de produtividade e de qualidade dos nossos trigos. Exemplificando, na década de 60, por exemplo, nós tínhamos uma média brasileira de 712 quilos por hectare. E nós estamos agregando em torno de 3,5% de rendimento ao ano, ao longo do período. E hoje nós estamos na faixa dos 3.000 quilos por hectare, em média, a nível de Brasil. Então, o progresso é imenso. Isso deve, então, a algumas práticas importantes adotadas, mas eu, como pesquisador, como melhorista de trigo, posso afirmar com segurança, existem trabalhos, inclusive da Embrapa, medindo o ganho genético, né? Então, esse ganho é muito grande. Então, hoje é uma cultura importante, competitiva em termos de qualidade industrial, que até nos permite exportar trigo hoje, se for o caso, se houver demanda. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, né? Isso foi um conjunto de atividades com as diferentes entidades de pesquisa brasileira. Aqui em Cruz Alta nós temos a Fundacep Ficotrigo, que começou em 71, hoje se chama CCGL, a Embrapa Trigo, fundada em 1974, né? O IAPAR no Paraná, o Sistema Cooperativo do Paraná, a Codetec. Esse conjunto de empresas, aliado ao grande programa que se fez junto a um programa internacional que se chama Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo. É o maior programa do mundo, sem fins lucrativos naturalmente, mantido pelos órgãos oficiais, que gera tecnologia para todo o planeta. E o Brasil, através dessas principais entidades que eu citei, se incorporou a esse programa. Todos nós fomos treinados lá, né? Aprendemos melhoramento genético. Eu vou citar numa apresentação que eu vou fazer agora, todos nós fomos discípulos do Dr. Norman Borlaug, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1970, um agrônomo, pela contribuição que lhe deu a matar a fome no mundo
milhões de pessoas sobreviveram a partir das variedades de trigo melhoradas. O Dr. Borges já participou conosco aqui numa Fenatrigo, fez uma palestra aqui. Então, todo esse trabalho, existe um trabalho que se chamava em inglês shuttle breeding, seria uma produção acelerada de melhoramento genético. Por 30 anos, nós, a Embrapa, a IAPAR, todas essas principais instituições, fizemos 2 gerações ao ano, uma aqui no hemisfério sul, no inverno nosso, no Brasil, e outra no hemisfério norte, no México, onde é esse centro, que fazíamos a geração no inverno deles. Então nós tínhamos 2 gerações, selecionávamos aqui, selecionávamos lá, cruzamentos aqui, cruzamentos lá. Todo esse processo envolveu muita gente, muitas entidades, resultou nessa maravilha que são os nossos trigos de hoje. Muito bem. E seu Ricardo, e para o produtor brasileiro, o senhor já falou, mas o produtor gaúcho, quais são os gargalos para que ele possa também surfar nessa onda positiva aí do trigo que é produzido no Paraná, que é produzido em Santa Catarina? Nós temos dificuldades, naturalmente, o Rio Grande do Sul especialmente, que tem uma variação climática muito ampla, né? Então, nós temos anos bons, porque as variedades hoje que nós temos são bem responsíveis à alta produtividade, elas têm potencial genético para produzir em condições normais. Agora, pega como o ano passado, que foi um ano extremamente chuvoso, né? Não tem genética que chega a tempo. Então, os rendimentos foram baixos, então isso desestimula o produtor. Outro aspecto importante é que o trigo, e não só o trigo, mas por todas as culturas, elas precisam de um apoio de governo, uma sustentabilidade em termos de preços mínimos, de custeio, etc. Então isso é muito importante, né? Um gargalo, a questão do crédito, é muito, muito importante. Então o Rio Grande do Sul sofre muito mais do que o Paraná ou outros estados em função dessa situação da instabilidade climática. Mas nós temos possibilidades muito boas aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos em anos bons, aqui nós estamos chegando a 4 toneladas. Nós pegamos a região de Vacaria, que é a região mais alta do Rio Grande do Sul, chegamos a colher 7.000 quilos por hectare sem irrigação. Isso era uma coisa inimaginável quando eu comecei a trabalhar 40, 50 anos atrás, né? Onde nós trabalhávamos com 500 quilos por hectare. Então, vocês veem, houve esse avanço e os programas de melhoramento continuam desenvolvendo cultivares com melhor tolerância às doenças. As doenças, por sua vez, elas também se modificam e temos que estar constantemente lançando variedades novas que venham suprir essas dificuldades que o produtor tem. Então, é uma luta eterna, vamos dizer, da pesquisa para suprir o mercado com variedades adequadas, que elas, em pouco tempo, elas têm que ser substituídas. E isso está sendo feito e é feito, né? Então, nós precisamos de uma mãozinha mais forte, talvez, por parte do governo, para a gente tentar ter uma estabilidade maior, apoiar o produtor nos anos ruins, com problemas de excesso de chuva, como nós tivemos aqui, né? E isso vale não só para o trigo, como para as principais culturas. Aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas 5 safras de soja, por exemplo, 4 foram frustradas, né? Então o produtor se descapitalizou. Então o que é preciso? Se pensar em sistema de produção. A propriedade, independente de tamanho pequeno, médio ou grande, ela tem que ter um sistema de produção. E esse sistema, por exemplo, mesmo que a soja seja o nosso carro-chefe, não se pode abrir mão do inverno, tem que ter produção, tem que ter receita de inverno. Aí o trigo se encaixa perfeitamente. E aí, como outras culturas, nós temos a aveia, que é importante, hoje a canola está fazendo parte do sistema, e outras culturas menores. Mas então, todo esse trabalho, e aí se inclui as pastagens de inverno, ou seja, para pastoreio, para gado, ou simplesmente para cobertura de solo, para manter o sistema de produção. Não existe milagre isolado, né? O conjunto das práticas é que vai fazer com que nós tenhamos uma estabilidade maior, que é o anseio de todos nós, né? Para encerrar, senhor Ricardo, eu gostaria que o senhor deixasse, o senhor já falou, né, deu um direcionamento para o produtor, mas eu queria que o senhor deixasse sua mensagem com foco na sustentabilidade, que é uma palavra que está em voga nos dias atuais. Eu gostaria que o senhor também direcionasse o seu comentário nesse sentido.
A sustentabilidade é fundamental, né? E essa sustentabilidade está muito dentro do que eu chamei de sistema de produção, que é a diversificação das atividades dentro de uma mesma propriedade, né? Então, hoje a integração das diferentes, nós podemos integrar a agricultura com pecuária, com floresta, então tudo isso nos dá sustentabilidade, né? O produtor tem que ter renda. Agora, ele tem que ter investimento, tem que investir em tecnologia. Aí, por isso que eu comento a importância que o governo dê um suporte para isso. Porque às vezes é muito difícil ele sozinho conseguir, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, desculpa, manter a sua atividade conforme ele gostaria, em função da descapitalização dele, né? A sustentabilidade é fundamental, mas até pouco tempo atrás o nosso inverno, com algumas frustrações de trigo, estava ficando regulado a um segundo plano. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul quase que dependendo só da soja. Isso não é possível. Hoje nós falamos em 2 safras, já estamos falando em 3 safras por ano, ou pelo menos 5 safras em 2 anos. Né? Para quê? Para que geralmente se tenha mais receita e que o produtor rural tenha condições de ter uma vida digna, né? Que é uma vida de trabalho, não é uma vida fácil, né? Enfrentar qual seja a atividade. Então, uma coisa importante, o governo tem que nos ajudar. Não é dar dinheiro, não estou falando nesse sentido, mas política agrícola adequada a cada estado da federação, né, que são situações diferentes, né, mas eu acho que por aí é o caminho. Tecnologia nós temos bastante, suficiente. Nós temos a Embrapa, que é uma empresa maravilhosa, né, gerando informações, e outros institutos, né, então nós temos que trabalhar.